Muito bem, bom dia pessoal. Nós vamos começar então hoje. Nossa aula vai ser, na verdade, um bate-papo, né? Nós estamos, para quem já acessou o Classroom, viu que a atividade que eu passei para vocês foi uma atividade introdutória, né? Querendo colocar algumas informações de vocês a respeito das nossas aulas, como deveria ser as nossas aulas. Então, para quem já respondeu a atividade do Classroom, já percebeu isso. Então, hoje eu vou apresentar algumas coisas para vocês, né, relacionado à questão do funcionamento da aula. Aí, mais para frente, a gente vai começar a estudar, propriamente dito, o conteúdo do primeiro ano. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para mostrar algumas imagens, para ficar fácil da gente discutir o que a gente colocou no Classroom e o que é importante para a gente estudar nesse ano de 2021. Né? Então, por isso, a gente vai fazer dessa forma. Opa, cadê a nossa apresentação, que já fechou aqui? Só mais um pouquinho. Eu fechei sem querer a nossa apresentação, então, mas basicamente isso. Nessa nossa apresentação, né, até para quem já acessou o Classroom, eu até coloquei alguma dessas informações que eu vou abrir aqui agora no Classroom, que é relacionado à questão de quem sou eu, né? A maior parte dos alunos já estudaram, que estão na nossa sala já estudaram comigo ano passado ou em anos anteriores, né? Mas é sobre a questão da formação, de em que eu sou formado. Eu sou pedagogo, sou formado em pedagogia e também sou formado em ciências naturais e biologia, ou seja, trabalho com ciências de extensão no ano e biologia do ensino médio. Tenho mestrado na área de ensino de ciências e matemática. Sou professor da Escola Arthur há mais ou menos 8 anos e trabalho aqui na Escola Arthur com duas temáticas principais, né? Dois projetos principais. Um deles é a iniciação científica, que é clube de ciências e feira de ciências. E o segundo é relacionado à questão do meio ambiente, né? Eu sou conselheiro do Parque Estadual Corumbiara e a gente desenvolve aqui na Escola Arthur um projeto chamado Convida. Nessa tela aqui agora nós temos duas imagens relacionadas a esse projeto, né, do Clube de Astronomia, uma reunião que a gente fazia presencialmente ali no refeitório da escola, e uma viagem que a gente fez de excursão lá na Universidade Federal de Rondônia, que é onde eu fiz as duas graduações minhas. E aqui é a imagem de uma atividade que desenvolveu na biblioteca com os alunos do Convida. Então, são projetos que a gente desenvolve aqui na Escola Arthur, que devido ao período de pandemia, nós não desenvolvemos em 2020, e em 2021 a gente vai ver se vai fazer de forma remota ou não, mas a gente é questão de discutir com os alunos. E um projeto que a gente desenvolveu no ano de 2019, né, para começar a ser executado, ser visualizado em 2020, foi a questão do aquário, né, que nessa imagem nós temos os 3 alunos do noturno que construíram o aquário, e na imagem de baixo nós temos a foto dele. Só que o ano passado, como aconteceu um incidente que jogaram o produto e matou todas as nossas carpas que tem nessa imagem aí, né, nós paramos com o aquário e estamos esperando o retorno das aulas presenciais para a gente colocar peixes novamente nele, né? A gente quer fazer algumas adaptações nele em relação à questão de filtro, mas por enquanto a gente está esperando a aula presencial para a gente mexer com essa questão aí dos peixes, né? Deixa eu permitir mais alguém que está entrando na sala aqui. Então, mais ou menos dessa forma que vai proceder a questão do aquário. Então, ele está lá seco, sem água, sem nada, mas nós estamos aguardando o retorno das aulas presenciais, né? Tem alguns peixes aqui em casa que é para colocar nesse aquário e tem outros na casa da professora Silvani, que está cuidando das carpas que sobraram. Em relação à nossa aula, né, o que a gente quer discutir é sobre como é que funciona a aula no período de pandemia. O ano passado, vocês perceberam mais ou menos como é que funcionou, quem estudou na Escola Arthur teve vários formatos, quem estudou em outras escolas teve outros formatos também. Mas o que é importante na nossa aula no período de pandemia? A questão da leitura, né? Mais do que nunca, ler os textos que são propostos pelos professores, ler o capítulo do livro que está sendo discutido, né? Ler as atividades, né? Procurar outras coisas relacionadas à temática para aprender bastante. Por quê? Porque agora a gente está um pouco limitado em relação da questão de estudo. E aquele aluno que lê mais, ele tem mais chance de compreender o conteúdo e aprender mais. Então, por isso que a orientação que a gente passa é que vocês leiam, né,
aproveita esse período de pandemia para ler, porque mesmo estando no primeiro ano, né, no ano de 2023 vocês vão fazer o Enem, né? E para fazer o Enem a gente precisa estar bem preparado. Então, no primeiro ano é que começa essa saga de questão de preparação do Enem, né, se dedicar. Então, é importante a questão da leitura. Uma segunda questão também que a gente considera muito importante é a questão de assistir os vídeos que são colocados na plataforma, né? Eu, particularmente, agora nessa primeira aula, não coloquei vídeo, porque essa atividade é uma atividade introdutória. Mas nas aulas seguintes nós vamos ter vídeo na plataforma, então é importante que vocês assistam esse vídeo. Não conseguiu compreender? Assista novamente, né? Pode mandar mensagem lá pelo chat do Classroom, que a gente recebe a mensagem, pode mandar no grupo, pode mandar no privado. A questão do grupo, muitas vezes a gente perde um pouquinho de ver, porque muitas vezes posta muita coisa do grupo, todo dia tem link de aula, todo dia tem pergunta, muitas vezes a gente se distrai um pouquinho e não consegue ver. Mas vocês podem postar no grupo, pode mandar no privado, pode mandar lá no Classroom, que eu recebo a mensagem. No Classroom é até mais fácil que eu veja a mensagem do Classroom, já li, olho na hora e já respondo. Então é importante. Por isso é importante vocês participar dessa aula dessa forma. As tarefas, fazer as tarefas, escrever as tarefas no caderno, responder, enviar as tarefas é importante. Isso ajuda no aprendizado de vocês, né? A aula na pandemia, ela tem uma palavra que é extremamente importante, que é o esforço, né? Estudar nesse período depende muito do esforço de cada um. Então, é necessário que vocês se esforcem, busquem fazer as atividades, tirem as dúvidas, que é só assim vocês têm a ganhar, a questão do aprendizado. Escola não é só nota, né? Se você tirou 10 em todos os anos da escola, mas escola no Enem e não se dedicar, você não vai resolver de nada. Então, você precisa aprender. Então, aprender depende de esforço. E para acontecer a aprendizagem, uma coisa que a gente considera muito importante é a questão da escrita. Que muitas vezes a gente coloca uma atividade lá para ser respondida na própria plataforma, o aluno, por exemplo, não escreve no caderno. Escrever a atividade no caderno é extremamente importante, porque você ajuda a fixar o conteúdo. Caso você tiver alguma dúvida, você pode folhear o caderno, né, e conferir o que você fez e relembrar. Então, escrever também é uma tática muito importante. Então, mesmo que seja uma atividade seja uma atividade que esteja lá na plataforma, para você responder no Google Formulário, é importante que vocês façam isso, que vocês escrevam a atividade, que vocês tentem responder. Então, quando você escreve, você aprende mais. E o último item que eu coloquei aqui é a questão da apostila, né? A gente percebe que muitos alunos que têm internet estão pegando a apostila, né? Só que eu vou esclarecer para vocês. A apostila vai um conteúdo muito reduzido, né? A questão da aprendizagem que eu falei anteriormente, né? Lá não tem como você pedir opinião do professor, não tem como você ver vídeo, né? A apostila vai um texto escrito, então a apostila tem um conteúdo limitado ali dentro, né? Para fazer uma explicação ali é muito complicado, né? Porque muitas vezes a explicação está no livro, o aluno não consegue entender. Então, se vocês querem aprender, querem disputar uma vaga boa no Enem, então vocês precisam se esforçar. Então, a apostila é só para aquele aluno que não tem condições mesmo, que não tem internet, nem não tem celular, nem no vizinho dele tem internet. Que tem aluno que tem celular, tem computador, tem internet em casa e diz que não tem condições de estudar online, né? Até aquele aluno que está trabalhando no horário de aula, ele pode assistir à noite, por exemplo, os vídeos. Então, por isso que é importante se dedicarem. A palavra esforço volta novamente nessa questão. Então, você precisa se esforçar, porque o aprendizado é importante para vocês, né? No futuro, você não precisa da escola agora, você vai precisar depois que você tiver 17, 18 anos, né? Então, agora que você precisa se dedicar para obter o conhecimento. O método avaliativo, né, como é que a gente vai fazer a avaliação, como é que vai ficar as atividades, isso a gente vai discutir na semana que vem. Por quê? Porque eu dependo dessa atividade que vocês estão respondendo no Classroom. Então, por isso eu peço que responda essa atividade para a gente estar discutindo na próxima aula a questão de como vai ser a avaliação de vocês. Porque esse ano teve algumas mudanças. Por exemplo, biologia, ela reduziu a carga horária, né? Antes era 2 aulas, acho que vocês não reduziu, acho que no primeiro ano ainda continuou 2 aulas, mas nas outras turmas reduziu a carga horária. E a questão do método avaliativo, houve algumas mudanças também. Então, por isso que é importante, depende dessa atividade que vocês vão responder e vão mandar para mim. Tinha até alguns alunos que não queriam, né, estavam perguntando sobre a questão de que não veio um formulário para ele só responder e enviar. Porque essa primeira avaliação eu quero ela no caderno. Então, vocês copiam as perguntas, respondam no caderno, para a gente ter depois, tá discutindo essa questão. O livro. Tá, eu vou mostrar para vocês agora de uma forma bem rápida o livro que a gente vai estudar esse ano, que é esse livro aqui. Vocês já devem ter visto na biblioteca, a escola está se organizando para fazer a distribuição desse livro,
né? Mas vamos lá para o conteúdo que esse livro tem, que é importante a gente falar um pouquinho. Muito bem, aqui está. Então, esse livro ele busca alguns conteúdos que foi estudado no nono ano, no oitavo, no sétimo, no sexto. Então, ele é um misto de muitas coisas. Mas, como houve uma mudança na questão dos conteúdos do ensino fundamental, então, no nono ano ele não trabalhou 100% a química que exige-se no primeiro ano, né? Como é um período de adaptação, mas vamos lá. Nesse primeiro capítulo, ele fala assim, biologia, ciência e vida. Então, ele fala sobre a questão de o que é conhecimento científico e uma introdução sobre quais as características dos seres vivos. Basicamente, é isso que vai trabalhar no primeiro capítulo. No segundo, vai falar sobre a questão de como é que surgiu a vida na Terra, né? Como é que surgiu os primeiros seres vivos, as teorias que tentam explicar o primeiro ser vivo que habitou o planeta Terra, né? E falar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, os experimentos que se fizeram para chegar a essa teoria. No capítulo 3, nós vamos ter as bases moleculares da vida, né? Quais são essas bases moleculares? A água, o glicídio, o lipídio, proteína, vitaminas, ácido nucleico, que no caso é o DNA. Então, são as moléculas da vida. Tudo isso vai estar no capítulo 3. No capítulo 4, módulo 2, nós vamos estudar citologia, vamos estudar a célula. No capítulo 4, a descoberta da célula. No capítulo 5, a membrana celular e citoplasma. No capítulo 6, o núcleo, mitose e síntese de proteína. Todos esses conteúdos vocês já estudaram no fundamental. Só que agora no ensino médio ele vem com um grau a mais de aprofundamento. Depois vem o metabolismo energético no módulo 3. No capítulo 7, fotossíntese e quimiossíntese. Também é um conteúdo que vocês estudaram no ensino fundamental, mas é um conteúdo com um pouquinho mais de aprofundamento. Fermentação e respiração. Então é um conteúdo que vai explicar também sobre a questão do processo de geração de energia dentro do corpo dos seres vivos. Eu acredito que até o capítulo 8 a gente estuda no primeiro semestre, até julho. Não, na verdade, eu acredito que vai ser o capítulo 6, até o capítulo 6. Depois nós temos o módulo 4, reprodução e desenvolvimento. No capítulo 9, nós temos os tipos de reprodução, meiose e fecundação. Como é que os seres vivos reproduzem? Então, isso vai ser discutido, os métodos reprodutivos, né? Como é que se desenvolve um embrião animal? Como é que se desenvolve um filhote? Na questão No capítulo 11, vamos falar sobre a questão da reprodução humana, né? Vai ser discutido também nesse capítulo 11. E o 12, para fechar o conteúdo do livro, a diversidade celular dos vertebrados, né? Os tipos de célula que tem no vertebrado, especialmente no ser humano, né? Então, basicamente, é isso que vai ser discutido nesse livro. Então, vocês vão receber esse livro, eu acredito que quando a gente for utilizar ele, vocês já vão estar com o livro em mãos, porque a semana que vem a gente ainda não vai utilizar ele, né? Mas eu acredito que quando chegar esse período, Ô, professor. oi. Ah, nada não. Ah, tá, é o volume 3. Não, é porque talvez eu não consiga baixar ele aqui. Ah, tá. Então, esses livros vocês vão ter ele à disposição, acho que acredito, bem logo. A questão da chamada, né, eu vou colocar o link no bate-papo para vocês agora. Cadê aqui? Pronto, aí vocês clicam nesse link, vai aparecer essa imagem aqui, para vocês colocarem o nome, a turma, né, a série e a turma. Então vocês respondam aí para a gente tá, tá vendo a questão da presença de vocês. Uma outra questão também que a gente Uma outra questão também que a gente precisa. Eu deixei para vocês no Classroom, eu postei agora de manhã um vídeo de Fábio de Mello, falando um pouquinho sobre essa questão de estudo que eu falei para vocês. Eu acho muito importante, né, vocês ouvirem um pouquinho o que ele fala sobre a questão de estudar, né? Então, assista esse vídeo que está no Classroom, não vai ter alguma atividade, é um vídeo para vocês refletir um pouquinho sobre a questão do estudo remoto e da importância de se estudar. Vocês têm alguma dúvida? Esse é o momento. Sobre a questão da atividade, sobre a questão das aulas, o momento é esse. Aí, quem gostaria de falar alguma coisa, está aberto para perguntas, para dúvidas. Como dizem o povo, falem agora ou cale-se para sempre. Então,
falem aí, meu povo, pode ser por áudio ou no bate-papo mesmo. Se tem alguma dúvida, se vocês acessaram a questão daquele vídeo, aquela atividade lá no Classroom. Se tem alguém que ainda não conseguiu acessar a atividade de biologia lá, pode falar agora. Ô, professor, o senhor ainda não me mandou o convite lá no Classroom. Manda seu e-mail para mim aí que eu vou ver o que aconteceu, porque você é do primeiro. E, Ah, tá. Eu acho que eu pedi para Ivana, porque eu não achei seu e-mail ali. Você manda para mim o seu e-mail que eu adiciono você lá, tá? tá bom. Pode mandar pelo PV, tipo no WhatsApp, depois? Pode ser. Tá bom, então. Aí eu A mando. Jéssica disse também que não mandou o convite para ela. Manda seu e-mail para mim e a turma, que aí eu encaminho, porque às vezes é, é muito aluno que está adicionando e alguns alunos foram mudaram de turma, né? Então aí deu essa problemática toda. Às vezes o nosso grupo dos professores tem tanta informação lá que a gente acaba se perdendo no meio. Se a gente fica um dia sem olhar, depois você se perde. Então, quem não tiver mandado o convite ainda, vocês mandam para mim manda para mim o e-mail que eu vou adicionar vocês e a turma, tá? Ok, todo mundo respondeu já esse link que eu mandei no bate-papo aí, respondam esse aí, aí por hoje nós encerramos a nossa aula, porque hoje era só um bate-papo. Aí na próxima semana a gente vai começar a discutir os conteúdos propriamente dito, ok? Ok.